Conclusão. Características gerais deste método. Primeiro, a sua independência face a toda a filosofia, abre parêntese, independência que é útil à própria filosofia, fecha parêntese, e face às doutrinas práticas. Relações entre a sociologia e estas doutrinas. Como permite dominar os partidos. Segundo, a sua objetividade. Os fatos sociais considerados como coisas. Como este princípio determina todo o método. Terceiro, o seu caráter sociológico. Os fatos sociais explicados conservando a sua especificidade. A sociologia como ciência autônoma. A conquista desta autonomia é o progresso mais importante que resta à sociologia empreender. Maior autoridade da sociologia assim praticada. Em síntese, as características deste método são as que se seguem. Em primeiro lugar, independe de qualquer filosofia. Por ter nascido das grandes doutrinas filosóficas, a sociologia conservou o hábito de se apoiar num sistema qualquer, do qual se acha, assim, solidária. Foi por este motivo sucessivamente positivista, evolucionista, espiritualista, quando se devia contentar em ser apenas sociologia. Nós hesitaríamos até em qualificá-la de naturalista, a menos que se queira somente indicar por isso que considera os fatos sociais como explicáveis naturalmente, e nesse caso, o epíteto é assaz inútil, uma vez que significa simplesmente que o sociólogo faz uma obra de ciência e não um místico. Mas repudiamos o termo se lhe der um sentido doutrinal sobre a essência das coisas sociais. Se, por exemplo, se pretender que são redutíveis às outras forças cósmicas, a sociologia não tem de tomar partido entre as grandes hipóteses que dividem os metafísicos. Não lhe cabe já afirmar a liberdade ou o determinismo. Tudo quanto pretende que lhe concedam é que o princípio de causalidade se aplica aos fenômenos sociais. Mesmo assim, este princípio é considerado por ela não como uma necessidade racional, mas unicamente como um postulado empírico, produto de uma indução legítima, uma vez que a lei de causalidade se verificou nos outros reinos da natureza, estendendo progressivamente o seu império do mundo físico-químico ao mundo biológico e deste ao mundo psicológico. Estamos no direito de admitir que é igualmente verdadeira para o mundo social. E hoje em dia é possível acrescentar que as investigações empreendidas com base neste postulado tendem a confirmá-lo. Mas a questão de saber se a natureza do vínculo causal exclui toda e qualquer contingência não fica resolvida por isso. Além disso, a própria filosofia tem todo o interesse na emancipação da sociologia, pois, enquanto o sociólogo não despojar suficientemente o filósofo, apenas considera as coisas sociais pelo seu lado mais geral, ou seja, o lado em que mais se assemelha às outras coisas do universo. Ora, se a sociologia assim concebida pode servir para ilustrar com fatos curiosos uma filosofia, não pode enriquecê-la com novas perspectivas, pois nada assinala de novo no objeto que estuda. E, na realidade, se os fatos fundamentais dos outros reinos se encontram também no reino social, é sob formas especiais que melhor lhe fazem compreender a sua natureza, por serem a sua expressão mais elevada. Só que, para os aperceber sob este aspecto, torna-se necessário sair das generalidades e entrar no pormenor dos fatos. Deste modo, à medida que se for especializando, a sociologia fornecerá materiais mais originais à reflexão filosófica. O que precede permite já entrever como noções essenciais, tais como a de espécie, de órgão, de função, de saúde e de doença, de causa e de fim, se apresentam assim sob aspectos totalmente novos. Aliás, não é a sociologia que está destinada a dar o devido relevo a uma ideia que poderia muito bem constituir a base não só de uma psicologia,
mas de toda uma filosofia. Dois pontos. Ideia de associação. Em relação às doutrinas práticas, o nosso método permite e requer a mesma independência. A sociologia assim entendida não será nem individualista, nem comunista, nem socialista, no sentido em que vulgarmente se empregam estas palavras. Por princípio, ignorará tais teorias, as quais não pode reconhecer valor científico por tenderem diretamente não a exprimir os fatos, mas a reformá-los. Pelo menos, se interessa por elas, é por aí ver fatos sociais que podem ajudá-la a compreender a realidade social, patenteando as necessidades que atormentam a sociedade. Isto não quer dizer, todavia, que deva desinteressar-se das questões práticas. Vimos, pelo contrário, que a nossa preocupação constante era orientá-la de modo a que desse resultados práticos. Necessariamente, estes problemas surgem-lhe no termo das suas investigações, mas justamente porque apenas se lhe apresentam nesse momento e, por consequência, emanam dos fatos e não das paixões, podemos prever que devem apresentar-se ao sociólogo ou à multidão em termos muito diferentes, e que as soluções, aliás parciais, que ele lhes pode dar não podem coincidir exatamente com nenhuma daquelas em que os partidos se detêm. Sob este ponto de vista, o papel da sociologia deve justamente consistir em libertar-nos de todos os partidos, não tanto opondo uma doutrina às doutrinas, mas fazendo que os espíritos tomem perante estas questões uma atitude especial que só a ciência pode dar pelo contato direto com as coisas. Só ela, com efeito, pode ensinar a tratar com respeito, mas sem fetichismo, as instituições históricas, sejam elas quais forem, fazendo-nos sentir o que tem ao mesmo tempo de necessário e de provisório a sua capacidade de resistência e a sua infinita variabilidade. Em segundo lugar, o nosso método é objetivo. É totalmente dominado pela ideia de que os fatos sociais são coisas e devem ser tratados como tais. Tal princípio encontra-se, sem dúvida, sob uma forma um pouco diferente na base das doutrinas de Comte e de Spencer. Mas estes grandes pensadores deram mais à sua fórmula teórica que à sua aplicação prática. Para que não continuasse em letra morta, não bastava promulgá-la, era preciso fazer dela a base de toda uma disciplina que dominasse o cientista no próprio momento em que aborda o objeto da sua investigação e que o acompanhasse, passo a passo, em todas as suas iniciativas. Foi à instituição dessa disciplina que nos dedicamos. Mostramos como o sociólogo devia afastar as noções antecipadas que tinha dos fatos para se debruçar sobre os próprios fatos, como devia atingi-los pelos seus caracteres mais objetivos, como devia exigir-lhes o processo de os classificar em sãos e em mórbidos, como, por fim, devia inspirar-se no mesmo princípio, tanto nas explicações que tentasse, como na maneira de prová-las. Porque, quando temos o sentimento de que nos encontramos na presença de coisas, não sonhamos sequer explicá-las por cálculos utilitários ou por raciocínios de qualquer espécie. Compreende-se demasiado bem a distância que há entre tais causas e tais efeitos. Uma coisa é uma força que só pode ser engendrada por outra força. Procuram-se, portanto, para explicar os fatos sociais, energias capazes de os produzir. Não só as explicações são diferentes, como são diversamente demonstradas, ou melhor, só nesse momento se sente a necessidade de as demonstrar. Se os fenômenos sociológicos não são mais que sistemas de ideias objetivadas, explicá-los é repensá-los na sua ordem lógica, e esta explicação é em si mesma a sua prova. Quando muito, poder-se-á ter de confirmá-la com alguns exemplos. Pelo contrário, só as experiências metódicas podem arrancar às coisas o seu segredo. Porém, ao considerarmos os fatos sociais como coisas,
consideramos-los como coisas sociais. A terceira característica do nosso método é ser exclusivamente sociológico. Julgou-se muitas vezes que estes fenômenos, dada a sua extrema complexidade, ou eram refratários à ciência, ou só podiam entrar nela reduzidos às suas condições elementares, psíquicas ou orgânicas, isto é, despojados da sua própria natureza. Nós, pelo contrário, quisemos estabelecer que era possível tratá-los cientificamente, sem nada lhes tirar dos seus caracteres específicos. Recusamo-nos mesmo a reduzir a imaterialidade sui generis que os caracteriza à dos fenômenos psíquicos, a qual, no entanto, é já complexa, e ainda mais evitamos incorporá-la na esteira da escola italiana, nas propriedades gerais da matéria organizada. Mostramos que um fato social só pode ser explicado por outro fato social e, simultaneamente, mostramos como este tipo de explicação é possível situando no meio social interno o motor principal da evolução coletiva. A sociologia não é, portanto, o anexo de qualquer outra ciência. É ela própria uma ciência distinta e autônoma, e a noção da especificidade da realidade social é de tal modo necessária ao sociólogo que só uma cultura especialmente sociológica pode prepará-lo para a compreensão dos fatos sociais. Pensamos que este progresso é o mais importante dos que restam à sociologia empreender. Quando uma ciência está a nascer, se é sem dúvida obrigado, para a construir, a tomar como referência os únicos modelos existentes, quer dizer, as ciências já formadas. Há nelas um tesouro de experiências já feitas que seria insensato não aproveitar. No entanto, uma ciência só pode julgar-se definitivamente constituída quando conseguiu adquirir uma personalidade independente. Não tem razão de existir se não tiver por matéria um tipo de fatos que as outras ciências não estudam. Ora, é impossível que as mesmas noções possam convir identicamente a coisas de natureza diferente. Tais nos parecem ser os princípios do método sociológico. Tal conjunto de regras parecerá talvez inutilmente complicado se o compararmos com os processos correntemente usados. Todo este aparato de precauções pode parecer bem laborioso para uma ciência que até aqui quase só reclamava dos que a ela se dedicavam uma cultura geral e filosófica. E é efetivamente certo que a aplicação prática de tal método não pode resultar na vulgarização da curiosidade das coisas sociológicas. Quando, como condição de iniciação prévia, se pede às pessoas que se desfaçam dos conceitos que habitualmente aplicam a uma ordem de coisas para as repensar de uma nova maneira, não se pode esperar recrutar uma grande clientela. Mas não é esse o fim para que tendemos. Cremos, pelo contrário, que chegou o momento de a sociologia renunciar aos sucessos mundanos, por assim dizer, e tomar o caráter esotérico que convém a qualquer ciência. Ganhará, assim, em dignidade e autoridade, o que talvez perca em popularidade. Porque, enquanto estiver implicada nas lutas de partidos e se contentar em elaborar as ideias comuns com mais lógica que o vulgo e, por conseguinte, enquanto não supuser nenhuma competência especial, não tem o direito de falar suficientemente alto para calar as paixões e os preconceitos. Seguramente, vem ainda longe o tempo em que poderá desempenhar esse papel eficazmente. No entanto, é para a pôr em estado de um dia o desempenhar que devemos desde já trabalhar.